Bom, pessoal, nós vimos até aqui caminhando numa construção do pensamento do raciocínio de Freud, onde ele traz as questões clínicas, e nessa abordagem, nessa forma dele trazer esses conceitos, ele começa a falar do processo de é, repetição como uma atuação. O paciente, ele recorda, repete, mas ele não consegue elaborar. E no processo clínico, a clínica ela inicia por meio de uma recordação e a repetição que acontecia no dia a dia, na vida, é trazida para o setting terapêutico. Então, todo aquele processo que Freud chama, que a psicanálise chama é, é, de transferência, que acontece, essa transferência que acontece entre o paciente e o seu analisando, entre o analisando e o analista, ele é um processo também de repetição, extremamente cômodo. Por que cômodo? Porque ela é, repete os mesmos padrões que estavam acontecendo fora do consultório, eles deixam de acontecer, então, aparentemente, parece que o paciente teve uma remissão, teve uma cura, teve um processo de resolução de problemas, mas esses problemas começam a repetir-se no consultório, que é exatamente o mesmo mecanismo de não ver que há um problema. Então, o paciente chega no consultório e diz: eu estou bem, eu estou tranquilo, mas a solução veio muito fácil. E a partir desse momento, Freud percebe que aquilo que parecia ser uma solução não foi uma solução. Foi novamente uma resistência e ela precisará ser quebrada. E ele vai percebendo que só se existir, de fato, um vínculo entre paciente e terapeuta é que o paciente e o terapeuta darão o próximo passo. Porque para o terapeuta amador, iniciante, amador é uma palavra um pouco pesada, mas para esse paciente, para esse terapeuta iniciante, ele vai imaginar que os assuntos são monótonos, são os mesmos. E a fala de novos terapeutas é assim: o assunto não rende, está tudo muito igual, não tem assunto novo. E aí começa o terapeuta, ao invés de continuar o caminho que ele está fazendo, ele começa a buscar ferramentas. Não, eu quero uma dinâmica, eu quero alguma coisa para movimentar. Então ele começa a fazer um jogo, como se a terapia fosse um show, onde o terapeuta tem que se virar nos 30 para atrair a atenção do seu paciente. E ele não percebe que ele começa também a adoecer como paciente. Então, quando a psicanálise traz a questão da contratransferência, e Lacan faz uma correção de rumo sobre isso, eu sempre repasso essa forma de falar, enquanto os primeiros psicanalistas pós-freudianos começam a dizer que o tratamento psicanalítico tem que ser asséptico, tem que ser o menos invasivo possível, o terapeuta não pode se envolver com o paciente, enquanto tudo isso é construído de forma quase que sagrada, a percepção de Freud nesse texto é de que o terapeuta ele precisa compreender que ele também reagirá com o mesmo processo de repetição. Então, nesse processo de repetição, não é curativo, ele ainda é resistência. Então, nós temos dois caminhos traçados na psicanálise: o recordar, e ele fala assim, bem no início, nós comentamos, né? Ele diz assim: existe uma é, existe uma busca psicanalítica muito respaldada na medicina e na hipnose, esses dois caminhos, uma busca pela doença e uma busca por cenas antigas. E ele vai dizer assim: a psicanálise superou isso, ela está além disso. A psicanálise agora é uma busca de se enfrentar o que acontecia fora e está acontecendo dentro do consultório, que é um processo de monotonia, de repetição, de sem sentido. Agora o paciente vai para a terapia e ele diz assim: mas eu estou bem, o que eu vou falar com o meu terapeuta? Eu vou interromper isso. Por quê? Porque eu já estou curado. Ele diz assim: não está. Agora é a hora. Por quê? Agora eu não tenho mais o que falar. E se eu não tenho mais o que falar, é porque eu comecei a esconder tudo e isso sairá, escapará, porque eu não estou sintomatizando mais. E no consultório, o vazio, aí vem o que a gente vai chamar de o silêncio da psicanálise. Há um silêncio, não há algo a ser falado. Alguns terapeutas colocam a seguinte, algumas pessoas, ao escrever e ao ler, começam a questionar assim: qual é o momento do divã? Bom, o momento do divã é qualquer momento. É complicado você estabelecer, e isso é Lacan também, né? Quando você estabelece regras para um inconsciente que não é constituído por regras. Que hora que eu começo a atender meu paciente, por quanto tempo,
A sessão é de 10 minutos, 15 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas. Quantas vezes por semana? 1, 2, 3, 4, 5? Quer dizer, isso tudo são regras, mas são regras edipianas. São regras de um ego regido por comandos de certo e errado, formado por um conceito de moral. O inconsciente não está formado assim. Então, quando Lacan propunha daquela sociedade psicanalítica daquela época, do século XX, ele propunha que a gente não limitasse o inconsciente, é porque, ao limitar, eu criava um novo conforto, uma nova repetição. Então, nesse processo, nessa parte do texto, quando eu começo a falar de elaboração, e agora eu vou compartilhar para vocês o texto, a tela, quando se fala de elaboração, é o terceiro passo da psicanálise. É o terceiro momento em que agora eu tenho os recursos, mas não tenho as prisões onde eu me encontrava antes vinculado a ter que buscar as cenas primárias. Olha a prisão que a psicanálise se colocava no passado, nessa primeira fase. Eu precisava ser um bom hipnólogo, eu precisava ser um bom condutor para que levasse o meu paciente às cenas primárias e traumáticas. Joia, isso é interessante, mas isso é a teoria do trauma. Isso não é mais psicanálise. Isso foi ultrapassado há muito tempo. Isso foi ultrapassado pelo próprio Freud, não é dentro da teoria da psicanálise, da história dos pós-freudianos. O próprio Freud supera isso. Não tem mais teoria do trauma. Ela é útil? Ela é útil. Ela é terapêutica? Ela é terapêutica. Ela é psicanálise? Não é psicanálise. Por quê? Porque ela nada mais é do que um processo de recordar. E, ao recordar, eu busco o que a hipnose chama de abreação. Eu busco a reação do meu paciente ao trauma e agora ressignificar, dar sentido a isso, só que eu não mexo no âmago da situação. Então, o meu paciente que teve esse deslize traumático... Alguém falou alguma coisa? Não? Eu pensei que... É alucinação. É, então, e quando eu faço essa busca só pela história do passado, isso pode ser gancho, mas a atenção do analista não é uma atenção focada. Bom, primeira sessão, o que eu faço, Orlando? Isso é uma pergunta comum das pessoas que vão se formando no processo terapêutico, começam a sua clínica. A primeira coisa, o que eu faço na primeira sessão? Nada, bate-papo. Toma café, toma refrigerante, toma água, bate-papo sobre time de futebol, sobre o signo, sobre a religião, sobre política, fala mal do Bolsonaro, fala bem do Bolsonaro. Não vai entrar em assuntos políticos, senão você perde o paciente de uma vez, né? Mas, assim, não há cartilha. A psicanálise não é construída por anamnese. A psicanálise não se constrói, a sessão psicanalítica, não é uma teoria, não é construída por um primeiro encontro. Isso é cognitivo-comportamental. Por isso que o cognitivo-comportamental, desde que o psicólogo saiba direitinho o que fazer, ele é muito prático, ele é muito científico, ele é muito quantificável. Opa, a sessão de hoje foi boa, o paciente cooperou. Opa, a sessão de hoje não foi tão boa, o paciente não cooperou, estava disperso. Em psicanálise isso não existe. O que existe é um processo de entrevista. Então, as primeiras sessões psicanalíticas são de entrevista. No passado não era. No passado, quando Freud, o que ele começa a fazer? Ele trazia uma doença, adoecido. Estando adoecido, ele chegava para o médico dele, e o caminho era esse, era um médico. E, ao procurar o médico, ele dizia assim: doutor, eu estou com dor de cabeça, eu estou com problemas para dormir, eu estou com insônia, eu estou traumatizado porque eu vi um acidente e, por conta desse acidente, eu estou com determinado sintoma. Ele traz um sintoma, isso é médico. E o médico psicanalista, naquele momento, qual ferramenta ele utiliza? Ele começa a conversar sobre o histórico, a herança da anamnese. Então, Freud, quando ele fala de todo esse processo aqui de recordar, ele fala assim, o início da psicanálise faz isso. Quando ele fala de encontro, ele começa com um microfone aberto, eu vou fechar aqui. Depois, se alguém precisar falar e não conseguir porque eu fechei, é só me pedir no chat e eu acho que todo mundo consegue abrir, mas vai que não, né? Então, o que acontece no segundo momento, que é o que a gente viu na semana passada, né? Na semana retrasada, na verdade.
é que no consultório o processo de repetição começa a acontecer. Agora Freud está dizendo assim, mas o passo dado pela psicanálise, que só a psicanálise dá, e essa é a observação, não é que as outras teorias não sejam boas, mas só a psicanálise dá é o processo da elaboração. Então ele começa a dizer assim, olha, o primeiro passo para superar as resistências, qual resistência? Eu passo ele fala assim, eu estou bem, olha, eu acho que dá para interromper o processo aqui, eu estou bem, eu não estava com insônia, eu não estou mais com insônia, eu brigava com todo mundo, agora não estou brigando com mais ninguém, né? E o paciente começa a não se ver mais na necessidade de falar da própria vida. Esse é um passo dado. E o terapeuta fica feliz, opa, que legal, olha, acabou, né? Conseguimos resolver o problema. E Freud diz, o primeiro passo para superar as resistências ele é dado, como sabemos, de fato, eu coloquei o chat bem em cima da minha tela. Vamos jogar o chat todo, tá bom? O primeiro passo para superar as resistências é dado, como sabemos, pelo fato de um analista revelar a resistência que nunca é reconhecida pelo paciente e familiarizá-lo com ela. Quando o paciente me traz uma nova normalidade, hoje a gente está na fase do pós-normal, né? Nem a psicanalítica social, quer dizer, o que é o pós-normal? Esse normal da pandemia, né? Mas agora, trazendo para o contexto psicanalítico, esse novo normal que o paciente traz, olha, eu estou vivendo bem, eu brigava com todo mundo, não brigo mais, eu me irritava com o chefe, com o esposo, com a esposa, com o filho, agora não estou irritando mais. E, nesse momento, você, analista, começa a perceber que há uma fuga, porque talvez esse sentir-se bem diga respeito ao tema que tenha sido lidado na última sessão, em que se tocou no assunto, e é como se o inconsciente tivesse dito assim, opa, nossa questão superegóica é, opa, esse assunto não se mexe, então vamos parar de sintomatizar, vamos parar de criar problema, porque ele está chegando perto do verdadeiro problema, então vamos proteger. É interessante que, buscando o conceito em outros que já foram psicanalistas e depois construíram sua própria terapia, própria teoria, que é no caso do Jung, quando ele fala, e seus alunos também trabalham na questão da antropologia, sobre o mito do herói, né, a jornada do herói, o caminho apresentado é exatamente esse. Todo herói, na sua jornada, primeiro passa por um processo de epifania. Quem nunca leu sobre o mito do herói, sobre a jornada do herói, vale a pena, é muito lúdico, muito gostoso. É junguiano, mas assim, traz muito da psicanálise. E quando ele traz exatamente essa construção, todo momento epifânico, uma revelação divina, quase que divina, onde um problema me é apresentado e a partir desse problema eu tenho que tomar uma decisão, surgem os defensores do status quo. O que são os defensores do status quo? É como se surgisse, a partir de mim mesmo, daquilo que eu criei, aquele que fala assim, fica onde você está, porque é melhor. É ambiente conhecido. E esse conforto é o conforto que me prende novamente ao processo neurótico. Vamos só fazer uma interpolação aqui com o conceito freudiano de pulsão de morte. Quando Freud faz essa pesquisa sobre o que é neurose, de fato, ele começa a perceber isso a partir da discussão dele sobre o narcisismo e a reconstrução do conceito pulsional dele. E ele começa a entender que nós temos duas pulsões, de vida e de morte. E que a pulsão de morte é aquela que me conduz a não resolver problemas. A aceitar as coisas do jeito que são. É mais ou menos, olha, melhor do jeito que está, porque está tudo estável, está tudo tranquilo. É exatamente o processo em que eu até brinco com familiares quando começam a tomar um medicamento e não continuam tomando medicamento, isso é síndrome de índio, né? Existe uma percepção de que os índios, a tuberculose nas tribos indígenas o bacilo começou a ficar muito forte, porque o índio procurava o médico dava um antibiótico, os sintomas da tuberculose cessavam, mas a tuberculose ainda estava acontecendo. Mas como eles entendiam, visualizavam a doença apenas pelo sintoma, eles se compreendiam, se viam como curados e passavam a não ir mais nos postos da FUNAI ou nos postos médicos. Resultado, aquela pessoa que estava com uma tuberculose nível X voltava para casa, os bacilos ficavam mais fortes e quando ela tinha o adoecimento voltava, ele não tinha parado, ele piorava, os bacilos estavam muito mais fortes, precisavam de antibióticos muito mais fortes. Por quê? Porque eles pararam o tratamento quando os sintomas pararam. Traz essa ilustração para a parte psicológica. Muitas pessoas vão para um terapeuta, qualquer psicoterapeuta,
um psicólogo, um psicanalista, um pai de santo, uma cartomante. O paciente atendendo ela semana passada disse: Orlando, eu estou com um problema. Eu falei: qual? Eu não paro de ir na cartomante, eu vou toda semana na cartomante. Mas você quer tanto conhecer o futuro, então vamos conhecer um pouco do seu passado, né? Então, assim, essa ansiedade, onde você tenta consertar por meio dos recursos que se tem, né, para cessar o sintoma. E quando esse sintoma cessa, cessar o sintoma para a pessoa comum é estar saudável. Mas cessar o sintoma significa apenas que talvez eu tenha tocado na dor. E ao tocar na dor, ela fez dois caminhos. Ou ela caminhou para a cura, então houve amenizou-se o sintoma, ou ele cessou, como você está chegando perto de um grilo, a hora que você chega perto dele, ele para de cantar. Né? Façam essa ilustração. Você escuta um grilo, você vai cri, cri, fala: opa, vou matar esse grilo. E aí começa a procurar, porque ele vai roer a roupa, etc. E aí, a hora que eu começo a chegar perto dele, ele para de cantar. Por quê? É defensivo. Porque Freud está localizando exatamente isso. No momento em que eu toco no problema, esse problema para, o sintoma para. Então, a tendência do meu paciente é, naquele momento, resistir ao tratamento. E qual é a melhor forma de resistir ao tratamento? Olha, eu simplesmente não vou mais adoecer. E o paciente, então, se recolhe, está bem, passa um tempo bem, e quando esse adoecimento vem, lembra, a pulsão de morte me conduz novamente a um processo daquele mesmo adoecimento neurótico. Então, é por isso que dizer, o primeiro passo para superar a resistência ele é dado, como sabemos, pelo fato de o analista revelar a resistência que nunca é reconhecida pelo paciente. Então, assim, o analista tem que ser aquele que percebe o que o paciente não percebeu. O paciente fala: eu estou bem. Você percebe: está bem como? O que você resolveu da sua vida para estar bem? Por isso que eu gosto demais quando o Fábio diz assim: defina para mim psicanalista. Ele chega e diz assim: é o chato. É o cara que não diz que você tem que parar. Mas se você parar, ele pergunta: por que você parou? E é o cara que não diz que você tem que andar. Mas se você começou a andar, ele fala: mas por que você andou? Você fala: mas você não sossega? Se eu paro, você me pergunta por que eu parei. Se eu sigo, você me pergunta por que eu segui. Eu tinha um paciente que ele dizia assim para mim: Orlando, você é um chato. Eu falei: por quê? Suquinho? Não estou com café agora, não estou com suco. Na verdade, é o colágeno. Se cai um pouco, as rugas param de aparecer um pouquinho, né? Aquele colágeno tipo 1 vai ficando velho, é o colágeno tipo 1, tipo 2, tudo para não deixar os janeiros aparecerem tanto e as dores serem tão intensas. Mas voltando, porque é sério, né? Não que isso não seja sério, ele me dizia assim: isso é chato, porque ele chegava, quem dia que ele chegava no consultório, e normalmente ele trazia a leitura do jornal. Eu assinava o jornal, chegava: Orlando, eu estava esperando na sala de espera, estava lendo o jornal, e olha que interessante, achei a solução da minha vida. E sempre é assim: achei a solução da minha vida. Vi otimista, alegre, e aí chegava: olha, isso aqui, olha essas pesquisas que aconteceram, isso resolve todos os problemas, tal. Saia da sessão triste, porque a gente desmontava toda essa solução que ele tinha encontrado. Na outra sessão ele chegava triste: a vida não presta, a vida é monótona, a vida é ingrata, tinha brigado com o filho, tinha brigado com a mãe, tinha brigado com a irmã, estava com problema no trabalho, ele era um empresário, estava com problema e tal. E aí saía alegre. Ele falou assim: Orlando, eu já percebi sua jogada. Eu falei: qual? Falei assim: se eu chego bem, você acaba comigo, mas se eu chego mal, você me levanta. Qual é o certo? Eu falei assim: mas tem certo? Então, o psicanalista não tem cartilha. Opa, hoje nós vamos treinar a letra A, agora treinar o B, agora B mais A, B. Não, o psicanalista não é alguém que segue uma cartilhazinha certa. Ele é o chato. É o chato que não deixa você entrar na pulsão de morte. O que é a pulsão de morte? Deixa eu ficar do jeito que eu estou. Eu estou bem. Por quê? Porque eu estou bem. Porque é o jeito que eu estou. Eu não sei o que vai acontecer depois. O analista é o cara que fala assim: não, ficar do jeito que você está é caminhar para a morte. É isso que o Freud está dizendo. De início, o seu paciente não vai aceitar. Ele vai dizer: não, o que você está falando não é de fato desse jeito. Entendeu? Ora, parece que os principiantes, e Freud está falando com os analistas que estão começando, na clínica analítica, inclinam-se a encarar esse passo introdutório como a totalidade do seu trabalho. Então, ele entende assim: bom, olha a figura do que se apresenta como terapêutico hoje e passa a ser um vírus para a psicanálise. Eu tenho uma devolutiva com o meu paciente.
Então, na devolutiva, eu entrego para ele aquilo que ele precisa saber, e agora é com ele. Lindo isso, né? Agora que você entra na briga, é como se você pegasse um navio, saísse do Brasil para ir para a Itália para guerrear, vamos pensar na Segunda Guerra Mundial, os nossos soldados chegariam lá na Itália e falaram, gente, ó, a guerra está continuando, tá ok? Estamos voltando para casa, só veio para dizer que a gente está do lado de vocês e voltasse para casa. Então, muitos terapeutas fazem isso, é o que Freud está dizendo. Muitos acham que esse primeiro passo da psicanálise é o último. Porque quando eu confronto o meu paciente com aquilo que ele representa a sua resistência, é a partir dali vai começar a psicanálise. É a partir desse momento que a gente vai chamar de transferência, onde o analista e o analisando vão começar a ter confrontos, ou terão aderência, onde, de fato, o analista, os dois vão começar a ter afeto. E o que é afeto? Não é carinho, não é amor. Amor é, né? Não é a sensação afetuosa que nós carregamos cultural, né? Por afeto, aquilo que me afeta, aquilo que de fato cria esse. Eu sempre brinco com a palavra velcro, carrapicho, né? Isso é o afeto. Olha, a miúde, me têm sido pedidos conselhos sobre casos em que o médico se queixou de ter apontado a resistência ao paciente e, não obstante, mudança alguma ter se efetuado. Na verdade, a resistência tornou-se ainda mais forte e toda a situação ficou mais obscura do que nunca. Quer dizer, ele está dizendo assim que os médicos, quando interferiam, os terapeutas, os médicos são os terapeutas, quando eles traziam alguma coisa, criticando, questionando, perguntando, tocando na resistência, aquilo, de certa forma, até piorava o sintoma do paciente. Então, eles entendiam que, na verdade, o processo terapêutico não estava acontecendo. Gente, é muito importante, eu não sei se foi para vocês, eu acho que foi para vocês, e eu fiquei devendo esse texto, mas se não foi, eu fico devendo também para vocês. Já devo estar devendo para outra turma. É o conceito de cura hipnótica da verruga. Né? Na história da hipnose, existe um caso de um médico que cura uma pessoa com verruga. E foi um caso muito clássico e único no mundo, porque o paciente não estava com verruga. O médico pensou que era verruga, e ao pensar que era verruga, hipnotizou, e a verruga pode ser curada pela hipnose, hipnotizou o paciente e ele foi curado. Quando ele retorna um mês depois sem verruga no corpo, o colega dele se assusta porque ele fala assim, ele não tinha verruga, era uma doença que não era de verruga e que não tem cura. Isso aconteceu na África. E, joia, então, aquele médico descobriu a forma de curar. Ele nunca mais curou ninguém. E aí começou a se descobrir por que ele curou primeiro? Porque ele acreditava ser possível a cura. Então, isso no campo da hipnose. Traga isso para o campo da psicanálise. Quando o analista começa a se questionar sobre seus métodos, se ele faz isso por motivos razoáveis, psicanalíticos, ok. Mas se ele faz isso porque desconhece a psicanálise e carrega conceitos terapêuticos de outras teorias, isso acaba sendo prejudicial para a clínica dele, porque se eu estou convicto de que basta meu paciente falar, os sintomas cessarão, se a teoria psicanalítica já está dentro do meu ponto de eu ter compreensão disso, quando eu percebo que meu paciente parece não estar sendo curado, e eu sei que a técnica psicanalítica funciona, eu não terei dúvida de que aquele é um caminho. Mas quando a pessoa ainda está hesitosa, né, tá hesitando, temerosa, ela passa a questionar o próprio método. E quando isso vai acontecer? Quando a própria análise do terapeuta não foi feita corretamente. Se eu passei pelo desvio, se eu percebi que ao falar com o meu terapeuta, as coisas começavam a dissolver, e de certa forma, em alguns momentos, elas até avolumavam-se. Eu passei por tudo isso, agora, ao ver o meu paciente passando por isso, o caminho é comum. É por isso que o mantra, a fala de eu só levo o meu paciente até onde eu cheguei, ele é um fato na prática da clínica psicanalítica. Então, assim, se eu não conseguir atacar os meus fantasmas, eu não vou conseguir assessorar o meu paciente, acompanhá-lo para encontrar os fantasmas dele. Volto a dizer algo que eu acho que já disse para vocês, não fechem a formação analítica de vocês, não fechem. A gente só fecha quando morre, né? Ninguém fechou. Mas não passem esse período inicial da formação psicanalítica sem ler a Divina Comédia, para ter a compreensão de quem é o analista. É o Virgílio da Divina Comédia.
que assessora, ajuda Dante do inferno até o céu, passando por esse purgatório. Né? Existe um ideal, uma busca. Né? Assim, se quisermos entender de forma, por meio das artes, o trabalho de um analista e a importância desse trabalho, e a importância dele ser uma voz apenas, e a sua irrelevância, e que a relevância do analista é exatamente sua irrelevância, leiam a Divina Comédia. Né? Vale a pena, é muito gostoso. É feito no formato de poema, saiu até uma, eu vou ver se eu acho, mano, para vocês, saiu tipo um mangá, né, sobre ela, uma vez eu consegui ver também no YouTube, depois acabei perdendo esse contato, vou tentar resgatar. Então, assim, a mudança alguma ter se efetuado, na verdade, a resistência tornou-se ainda mais forte. Ele começa a perceber, na voz de algumas pessoas que ele orientava, de que parecia piorar. O tratamento parecia não progredir. Esse prenúncio sombrio sempre se mostrou errôneo. Olha o que Freud está colocando. Quando você tem essa ilusão de que, olha, eu estou atendendo o paciente e parece que esse atendimento que eu estou fazendo está piorando a história, né? Não está sendo muito, isso não é real, isso não é verdadeiro. Por isso que ele até brinca, isso é um prenúncio sombrio. A pessoa está trazendo algo que não está acontecendo, porque não existe fala que volte vazia. O tratamento, via de regra, progredia muito satisfatoriamente. O analista simplesmente se havia esquecido, presta atenção nisso, o analista simplesmente se havia esquecido de que o fato de dar à resistência um nome poderia não resultar em sua cessão imediata. Porque se imaginava, por meio ainda daquela visão da teoria do trauma, que é o ato de recordar, que ao trazer o nome da doença, cessa o sintoma. Isso foi a psicanálise percebeu que isso resolve um problema, não resolve a estrutura da pessoa, não resolve a vida da pessoa. É por isso que Freud abandonou a teoria do trauma como uma saída. Não jogou ela fora, não desmereceu ela, mas olha, ela não é a saída completa. É por isso que ele avançou da teoria do trauma até chegar à questão da teoria das pulsões e depois perceber que a questão toda é edipiana. Existe um jogo, uma paixão. Sofremos todos por amor. Os neuróticos são pessoas que amam. É interessante isso. Por isso que a frase que a psicanálise é a cura pelo amor, ela é verdadeira. Que tipo de amor? Amor, contato, vínculo. Os psicopatas são incapazes de amar. Os psicóticos também são incapazes de amar. Então, assim, exigir que um psicopata, um psicótico, flua no formato de um amor normal, exigir que ele dê algo que ele nem tem. Se ele não tem, como é que... Se eu não construir o outro, eu não consigo me colocar no lugar do outro. Se eu não me construir, eu não consigo colocar relacionamento. Se eu não construir o outro, eu estou na estrutura da perversão, da psicopatia. Se eu não me construir, eu estou na estrutura da psicose. Então, eu não tenho diálogo, eu não tenho discurso. Por isso que Lacan bate sempre no ponto de que o processo da neurose é construído por meio de um discurso. Por isso que ele traz a questão da questão que ele vai chamar de lambda, né? Do L. Então, a teoria do discurso caminha entre eu, tu e o ele. Isso é a capacidade de ser possível um processo analítico normal, dito normal. Né? Então, assim, olha, só vou frisar essa última frase que o Freud diz assim: o analista simplesmente se havia esquecido de que o fato de dar à resistência um nome, olha, você está com isso, está acontecendo isso com você, ele diz assim, isso não cessa o sintoma. Por quê? Porque você vai ficar reverberando, chocando no pensamento daquele paciente. Talvez ele nem conte para o terapeuta naquele momento, mas isso não cessa. Perguntaram uma vez para Freud, falaram assim, você teve alguns pacientes que você atendeu 1, 2, 3 vezes, Freud. E aí, houve fracasso? E a frase, Freud foi incisivo e disse, não, com certeza não. Só o fato de ter participado de uma sessão, eu estou parafraseando, Freud não colocando essas palavrinhas exatas, só o fato de ter participado de uma sessão já começou a operar dentro do paciente um processo de cura. Por quê? Porque ele foi obrigado, não é o terapeuta que é bom, não. O terapeuta pode ter sido uma múmia paralítica quietinho e falar assim, pois não. E o paciente veio, falou, vomitou. Só esse ato foi um ato de reflexão, de se colocar diante de alguém que não o julga, de se expressar, de ouvir. Quantas vezes as pessoas não conseguem se ouvir? Você chega diante de alguém e fala assim,
nossa, eu estou com uma dor nas costas, as pessoas não falam onde é essa dor, como começou. As pessoas falam, nossa, eu também estou com uma dor nas costas. As pessoas, e aí eu vejo o Karnal, quando vai dar a palestra dele, coloca aí isso que é uma coisa da pós-modernidade, isso é uma coisa do ser humano neurótico. Com todo o respeito, o carinho que eu tenho pelo Karnal, gosto mais da fala dele, da palestra, do que ele escreve, né? É um expoente muito bom do pensamento na nossa sociedade. São sempre bem-vindos os cursos da palestra dele, mas quando ele traz esses conceitos, quando ele vai falar do Bauman, né, dessa sociedade líquida, ele está falando da neurose. Sempre o ser humano não dá conta de lidar com o outro. Por quê? Porque eu sempre me vejo no outro. Porque é só assim que se constrói os vínculos. O analista é alguém que, por amor ao seu paciente, abre mão de se construir diante do paciente. Ele se constrói depois, na sua supervisão, com o seu próprio terapeuta, ou na sua própria estrutura em que o fantasma do seu paciente se aproxima do fantasma dele mesmo. Então, ele vai ter que enfrentar os seus temores, os seus medos. E é por isso que ele precisa sempre estar sob uma supervisão de um grupo ou do seu analista anterior. Mas todo esse caminho é um caminho de amor. Eu ouço o meu paciente e abro mão de me resolver. Se uma paciente diz assim, nossa, eu estou com dor de cabeça, mesmo que eu, na minha cabeça, eu, terapeuta, falo assim, nossa, eu também estou com dor de cabeça, eu tenho que falar assim, quando começou? Enquanto que qualquer outra pessoa fala assim, nossa, eu tomei Tilenol a última vez que eu tive dor de cabeça. Olha, ele trouxe a dor de cabeça dele para curar junto com aquela pessoa. Então, a análise, sempre que for no viés psicanalítico, sempre será curativa. Nunca virá vazia. É isso que Freud está colocando. O analista amador, iniciante, vai se perder nisso. Olha como ele coloca mais aqui. Deve-se dar ao paciente tempo para conhecer melhor esta resistência, com a qual acabou de se familiarizar, para elaborá-la, para superá-la, pela continuação e desafio a ela, do trabalho analítico, segundo a regra fundamental da análise. O psicanalista precisa ser alguém cujo narcisismo tenha sido tratado. O que é o narcisismo? Síndrome de Superman, comportamento infantil de eu dou conta, eu vou resolver. O psicanalista precisa entender que ele simplesmente é uma placa de aviso. Tem um buraco na pista e a pessoa não vê a placa e cai no buraco. O analista só pode falar assim, olha, talvez lá tenha outro buraco na frente de novo. Então, vamos aprender com esse buraco que você caiu. Então, ele não pode ser aquele que fala, não, eu não te falei, você caiu, você não me ouviu. Isso todo mundo faz, trazer culpa. O analista não traz culpa. Ele ajuda a elaborar, a compreender aquele momento. E o analista não se sente culpado se ele falou, tem um buraco, é a plaquinha, e a pessoa não ouviu ele e prosseguiu. Ele só precisa dizer que mais para frente ele vai ter que avisar de novo. O analista, você pega o GPS, e o GPS seu lá, pega o Google, né? Fala assim, quero ir na rua tal. Aí o Google fala assim, vire à esquerda. Você vira à direita. E aí o Google está com aquele caminho teimoso assim, vire agora à direita, mas aí você vira à esquerda. Um ser humano normal ia falar assim, não vou falar mais nada para você, porque eu te dou orientação, você não me ouve, isso seria um ser humano. Mas a inteligência artificial do Google, ela está pouco ligando se você ouve ele, ela só refaz o caminho. O analista é assim. Vamos aprender com o Google, vamos aprender com a inteligência artificial dele, com aquela voz. Eu tenho que alertar o meu paciente se ele não me ouvir. Tudo bem, ele não me ouviu. Faz parte, ele está em tratamento para isso. E eu não sou culpado, eu, analista, e ele também não é culpado. Ele é alguém cuja pulsão de morte está forte, ele tende a repetir os mesmos erros. Eu só tenho que ajudá-lo a sair dessa pulsão de morte. Deve-se dar ao paciente tempo. E muitas vezes os analistas não dão tempo. Por quê? Nós somos uma sociedade muito rápida. As coisas estão passando muito rápido. As sessões terapêuticas de 50 minutos já viraram de meia hora. Os psicólogos já estão fazendo sessões de 20 minutos. Por quê? Porque os planos de saúde só pagam 12 sessões, não pagam mais do que isso. Aí tem que voltar para o médico reavaliar. É muito mais fácil dar um clonazepam para o paciente, ele resolve os problemas daquele dia, e aí a vida se toca e ele continua sendo produtivo à sociedade, mesmo pensando em se matar, não sendo feliz, prejudicando a vida de outras pessoas, mas o que? Ele está sendo produtivo. Isso é a sociedade. Você, analista, não pode entrar nesse caminho. Primeiro, não ter síndrome de Superman, é isso que pode estar nesse sinal. Pela continuação, desafia ela o trabalho analítico, segundo a regra fundamental da análise. Olha só quando a resistência está em seu auge,
é que pode o analista, trabalhando em comum com o paciente, descobrir os impulsos instintuais reprimidos que estão alimentando a resistência. Só quando a coisa está muito grande, está explodindo, e é isso que ele vai chamar de um processo transferencial à resistência. O paciente não anda para frente, e aí ele faz, poxa, mas eu não estou indo para frente, o que está acontecendo? Né? A repressão vem que estão alimentando a resistência. E é esse tipo de experiência que convence o paciente da existência e do poder de tais impulsos. Então, talvez você diga para o seu paciente, olha, eu estou percebendo que você está com raiva. Não estou com raiva. É só um jeito de eu falar. Está ok. Você pontuou. Em determinado momento, você falou, você lembra que quando nós trouxemos esse tema, é, houve muita raiva vindo de você? Você tem direito a essa raiva. Agora, esse direito a essa raiva anuncia, expressa alguma coisa. Do que você está com raiva? Eu estava com a paciente, uma crise de choro muito grande, dizendo que está muito triste, e eu perguntei para ela assim, cadê a raiva? Ela disse, não estou com raiva, eu estou triste. Eu falei assim, pois é, a tristeza está fazendo um caminho, acha a raiva está escondida. E dali a pouco ela estava xingando, ela precisava xingar, ela começou a vomitar, falar da pessoa que estava fazendo mal para ela, né? Era um relacionamento que estava terminando, e eu falei assim, isso, vomita mais, tem mais coisa aí. Sabe quando você vai lá para o banheiro, e trazer ilustrações bem porcas mesmo, Reich gostava disso, né? Reich instigava o paciente dele a vomitar, de fato. Tem que imaginar uma dinâmica assim, né? Bioenergética, né? Você provoca vômito no paciente, não estou dizendo que você fazer isso, não, tem que ter estômago para isso, né? Você provoca vômito, o paciente, o Reich colocava um balde do lado do paciente, ele colocava uma pena na garganta do paciente, o paciente tinha ânsia de vômito, e segura, respira fundo, segura, e continuava provocando, até não poder mais. Aí, quando ele vomitava, depois ele falava assim, o que você pensou quando você estava vomitando? Imagina o paciente querendo xingar o Reich, né, numa situação dessa. O que você pensou nesse momento? É interessante que um paciente meu está tendo umas crises, né? O psiquiatra passou os medicamentos para o psiquiatra é bom ou ruim por isso? Não, ele é psiquiatra, ele é médico e cuida disso. É um psicofármaco, não tem jeito. É o caminho que ele tem. E aí eu disse para ele assim, todas as vezes que você precisar tomar o remédio por conta da angústia que é extrema, que é uma angústia que estava paralisando parte do corpo dele, eu queria que você pegasse também um caderno e escrevesse. Não escreve sobre não pense o que eu tenho que escrever. Escreve qualquer coisa. Que seja para xingar o seu terapeuta, o seu médico, sua vida, seu Deus, o que você quiser. Você escreve. E depois que você escreveu, aí eu quero que você leia o que você escreveu e manda para mim o áudio. Interessante os áudios que ele manda, ele deixa bem claro, dizendo assim, não estava pensando nisso, mas e aí é algo que ele escreveu. E aquilo tudo é um vômito. Né? Então, a gente tem que levar o paciente a ter essa percepção. Olha, o médico nada mais tem a fazer, senão, olha como o narcisismo nosso precisa ser bem trabalhado. Né? Nós temos síndrome de Superman. Não tem nada mais a fazer senão esperar e deixar as coisas seguirem seu curso. Por isso que eu usei a ilustração. Você põe a plaquinha, buraco na pista, lombada na frente. E ele passou na lombada, tombou o carro, capotou. Ok. Você não tem que falar, poxa, ele tinha que me ver. Não tinha que te ver necessariamente. Né? Se não esperar e deixar as coisas seguirem seu curso, que não pode ser evitado, nem continuamente apressado. Então, muitas vezes, eu quero acelerar logo, meu paciente está pisando em barro. Tá. Freud está deixando muito claro, naquela época, já com a experiência que ele estava tendo, não apressa. E ele chega num outro texto a dizer que aquele que apressa o tratamento mata o próprio paciente. Então, muitas vezes, nós matamos o nosso paciente tirando dele um sintoma. Se apegar a esta convicção, a miúde ser-lhe-á poupada a ilusão de ter fracassado, quando de fato está. Presta atenção nisso. Se eu sou seduzido por esse projeto, vou resolver logo, arrumei uma técnica, essa técnica é supimpa, é batata, é porreta, ela é maravilhosa. Uso a técnica com o meu paciente, viu? Chegou triste na sessão, voltou alegre, né? Olha o que o Freud está dizendo. Eu vou ter a ilusão de não ter fracassado, quando de fato está conduzindo o tratamento segundo as linhas corretas. Então, assim, eu preciso entender que eu não posso me poupar de ter a ilusão oposta disso aqui, de ter fracassado. É só uma ilusão. Eu preciso, na verdade,
ter a convicção de que eu estou fazendo os caminhos certos. E qual é o caminho certo? É por isso que eu preciso conhecer da teoria psicanalítica. É por isso que eu preciso saber bem o que é o inconsciente humano dessa estrutura. Uma paciente minha foi ao médico, eu achei muito gostoso o discurso desse médico, foi um geriatra, e disse assim para o geriatra: olha, eu estou com muitas dores no corpo. E ninguém tira essas dores. São dores, eu acordo, as dores começam a vir, e é um líquido que corre no meu corpo. E o psiquiatra disse assim para ela, o geriatra disse assim para ela: adrenalina, você está ansiosa, e a adrenalina corre no seu corpo, e por isso você está tendo muitas dores. E tudo que ele falava, de fato, conferia com o padrão dela. Aí ela disse assim para ele, ela me contando, ela disse assim para ele, eu falo assim: ah, sim, mas esse remédio, eu tenho que tomar outros medicamentos para dor, tal, tal, tal. Ele disse: suspende tudo. Você só vai tomar, e passou para ela quetiapina e um outro, um antidepressivo. Quetiapina é o que eu sempre falava para você: conversa com o seu médico sobre a possibilidade de quetiapina, de um medicamento para psicose. Se você fala assim, é um medicamento para esquizofrenia, a pessoa: eu sou esquizofrênico? Não. Os remédios tratam dos sintomas. Você só pede para ele quetiapina, propõe isso para ele, e ela vai nesse médico, não chegou a propor, e o médico trouxe, falou assim: até que enfim alguém vai cessar um pouquinho dessa bipolaridade dessa minha paciente. E aí ela diz assim para ele: mas e as dores? Eu não tenho, eu tenho que, só isso vai resolver? E o médico, ela me conta, o médico com toda tranquilidade: só isso vai resolver. Doutor, mas o senhor tem certeza? Só isso vai resolver. Olha a tranquilidade. E aí ela pega e toma esse medicamento, e ela fala assim: Orlando, as dores saíram como se tivessem tiradas com a mão. Por quê? Porque aquele remédio foi uma paulada na cabeça. Simplesmente cessou todos os episódios maníacos que ela estava vivenciando e levava ela para um processo de ansiedade extrema, onde ela já acordava pensando em como resolver os problemas não é dela, do mundo inteiro. E um peso enorme. Né? Então, assim, o medicamento fez o caminho dele. Mas o que eu queria trazer para você não é nem o êxito da orientação desse médico, mas a tranquilidade, porque ele sabia que aquilo ia funcionar. Você, analista, precisa saber o que vai funcionar para o seu paciente. Você só vai saber que a psicanálise funciona se você testou ela em você. Você é cobaia da psicanálise. Por isso que não existe psicanalista sem ter feito sua clínica, sem ter elaborado o seu próprio inconsciente, ter compreendido seus fantasmas. E pode ser assim uma pessoa, uma sumidade, uma autoridade em conhecimento, um pós-doutor, um PhD em Freud, etc. Mas se ele não elaborou o seu próprio inconsciente, não enfrentou seus fantasmas, ele será um fracasso como terapeuta. Então, o fato de ser um pós-doutor em psicanálise, isso não me torna psicanalista. Mas o fato de eu ter passado pelo divã e conhecer como a psicanálise cura, isso me torna um psicanalista. Eu me lembro de uma colega que chegou para mim, ela estava terminando o curso de psicologia, e eu tinha encaminhado para uma outra colega, uma menina que tinha sido violentada pelo pai. E era um trabalho da promotoria. E essa colega que estava fechando, já estava no último semestre da psicologia, ela diz assim: Orlando, você passou para fulano esse problema, eu estou melhor preparado que ela. Olha o narcisismo, né? A frase dele: eu estou melhor, eu estou há 5 anos me preparando. E ela está numa formação ainda, está terminando a formação dela de 2 anos. E eu olhei para ela assim, e falei assim: não, eu não estou passando ela para uma pessoa que está há 2 anos fazendo leituras de psicanálise, que está há 3 anos fazendo a sua própria terapia. Eu estou passando para uma avó, que era uma avó essa pessoa, essa terapeuta. Estou passando para uma avó que é bacharel em direito, que também é professora, que tem filhos, que tem neto, que enfrentou dramas e que agora dá conta do problema dessa menina que está precisando de uma avó, porque a figura materna dela é só a avó. Então ela precisa de alguém que traga isso. E você, que era uma mocinha jovem, né? E você, nesse momento, representa para ela uma irmã. E ela não precisa, nesse momento, de uma irmã. Então, assim, a gente tem que entender que o psicanalista, quando vai atender, ele leva uma história inteira, a bagagem dele, então, inclusive da própria terapia. Ó, se te apega a essa convicção a miúdo, se ele é para eu preciso saber dos tratamentos. Eu estou seguindo a linha correta? Se eu sei do valor da psicanálise, eu vou seguir as linhas corretas. Mas se eu questiono, né? Eu me lembro de uma colega que tinha acabado a formação em psicanálise, já estava atendendo,
e estava terminando o curso de psicologia, e ela chegou para mim e falou assim: Orlando, vou fazer uma pós em TCC. Eu falei assim: espera mais um pouquinho. O TCC tem muitos méritos, tem muitos valores, né? Nunca na vida você é alguém que vai dizer: essa teoria é boa, essa é ruim. É tudo teoria boa, mas espera a psicanálise amadurecer dentro de você. Porque se você agora fizer TCC, a TCC traz saídas imediatas e você vai desistir da psicanálise. Você vai alterar seu comportamento como psicanalista. É exatamente o que aconteceu. Academicamente, os professores dela levaram ela a fazer a pós em TCC, e eram professores competentes, bons, ela faz essa especialização, e aí ela automaticamente continua na psicanálise, apaixonada pela psicanálise, mas apaixonada utilizando as ferramentas do TCC. Por quê? Porque a formação não estava plena, ela não confiava completamente ainda na psicanálise. Ó, essa elaboração das resistências pode, na prática, revelar-se uma tarefa árdua para o sujeito da análise e uma prova de paciência para o analista. Prova de paciência, todavia, trata-se da parte do trabalho que efetua as maiores mudanças no paciente e que, eu destaquei até com outra cor aqui, e que distingue o tratamento analítico de qualquer tipo de tratamento por sugestão, hipnose, PNL, MDR, tratamentos bons, legítimos, que conduzem o paciente a um tipo de saída, mas são sugestionantes, são trabalho com processo hipnótico, trabalho com processo de construção de um futuro, ignorando toda a questão transferencial, ignorando a resistência, daqui para frente. Não são tratamentos psicodinâmicos. É isso que Freud está dizendo. Então, assim, a psicanálise ela tem o distintivo dela, aquilo que a distingue. E o que distingue é a paciência do terapeuta de perceber que talvez o paciente precise sofrer um pouquinho mais. Talvez você saiba a saída e você tem que... Não posso falar da saída para ele, ainda tem que esperar. Por quê? Porque ele vai ter o tempo dele. De um ponto de vista teórico, pode-se correlacioná-la com a abreação das cotas de afeto estranguladas pela repressão. Então, o que acontece? Qual é a referência que ele faz? Lembra, quando a gente falou sobre recordar, e na recordação eu levo o meu paciente por meio da hipnose a recordar, eu até falei que os hipnólogos não ficam na frente dos seus pacientes. Por quê? Porque ao ficar na frente, quando o paciente abre os olhos, fica na frente, eles primeiro tampam os olhos, abrem os olhos, a primeira coisa que eles veem é a mão, depois respira, aí é que a mão é retirada da frente. Por quê? Porque a hipnose percebeu que a primeira coisa que eu olho, as emoções estranguladas por sugestionamentos neuróticos, ao vir à tona, podem acontecer com a primeira coisa que o paciente vê, isso é chamado de abreação pela hipnose. Então, esse papel, né, de abreação, ele vai dizer assim, isso acontece na análise. E quem está no setting terapêutico é o terapêutico, é o terapeuta. Então, assim, do ponto de vista teórico, pode-se correlacioná-las com a aberração das cotas de afeto estranguladas pela repressão. Aquilo que me afetava estava tudo escondido, né? Defendido, reprimido. Lembra? Só o que está reprimido e não deveria estar reprimido é que me dói. Aquilo que está reprimido e pertence a reprimido nem vem para a consciência. Por quê? Porque está no conteúdo dele. Só aquilo que é pré-consciente, por isso a gente precisa compreender bem esse conceito freudiano de inconsciente, por isso que a gente elaborou toda essa discussão, né? Esse conceito de inconsciente, onde eu tenho consciente e inconsciente. E no meu inconsciente eu tenho inconsciente latente, inconsciente reprimido. E apenas o inconsciente latente carrega temperatura, cor do reprimido. Tem uma cidade no interior de Goiás chamada Caldas Novas. Aqui em Londrina, por exemplo, tem águas quentes. Então, serão termas, só que a água quente em Londrina ela é sulfurosa, ela tem enxofre. Então, ela tem aquele cheiro, ela é saponácea, você passa ela, a pele fica um pouquinho quase que macia da enxofre, ela tem um cheiro mais forte. Mas quando você vai para Caldas Novas, a água não é assim. Ela é um diferencial dela. Ela não tem cheiro diferente, você pode beber aquela água. Ela tem outros elementos, né, terapêuticos, mas o que se descobriu é que as águas, as nossas águas quentes, que a gente cava em poço artesiano muito profundo, e isso foi surgindo no Brasil por conta da Petropaulo,
da busca de petróleo, que foi no estado de São Paulo, buscando petróleo, com instrumentos de busca de petróleo, não acharam petróleo e acharam água quente, por isso, no estado de São Paulo, existem muitas cidades que têm água quente, não natural, a gente foi buscar muito profundamente. Então, o que se descobriu é que essa água vem com o cheiro do enxofre, porque ela toca no enxofre, ela toca em rochas sulfurosas. As águas de Caldas Novas, elas não são vulcânicas. Então, o que se percebeu ali, que existe uma parte aquecida da lava, existe uma pedra, essa pedra que esquenta, por isso que a água é rica em vanádio, que é rejuvenescedor, e aí essa pedra passa a ser uma pedra que esquenta a água, porque a água não é esquentada nas pedras sulfúricas, do enxofre, etc. Não, ela é esquentada a partir da pedra. Essa pedra que faz esse caminho. Então, o que existe é um aquecer de forma indireta. Quando a gente começa a perceber o processo do conteúdo, o conteúdo inconsciente, latente, ele é algo que não pertence ao mundo vulcânico, eu estou usando essa ilustração, mas ele toca no mundo vulcânico, na pedra. Então, ele não pertence ao reprimido, ele pertence ao consciente, mas ele carrega características do reprimido. É o que a gente vai chamar, então, de afeto. Isso que está com características do reprimido, recalcado, ele é que fica tentando vir à tona, ele é que me incomoda. O reprimido não me incomoda. O reprimido está reprimido, de fato. O recalcado, que está no lugar errado, ele incomoda. E ele precisa ser dragado, retirado, para que a psique flua. Peguei essa ilustração só para a gente perceber. Existem coisas que carregam o cheiro do inconsciente. Elas vão ficar lá no inconsciente. Existem coisas que tocam em coisas do inconsciente. Elas precisam vir para fora. Uma aberração, sem a qual o tratamento hipnótico permanecia ineficaz. Então assim, fechando, né? Estamos caminhando para um fechamento de todo esse texto Freud. A primeira fase da psicanálise é a teoria ligada à catarse. Essa fase foi abandonada. Essa fase foi percebida como não tão eficiente. Ela é verdadeira? É verdadeira. Ela é terapêutica? Ela é terapêutica. Ela ajuda o paciente? Ela ajuda o paciente. Mas ela não é a melhor. Ela não é psicanálise. Olha, focalizar diretamente o momento em que o sintoma se forma. Esforçar-se persistentemente por reproduzir os processos mentais envolvidos nessa situação, a fim de dirigir-lhes as descargas ao longo do caminho da atividade consciente. Isso é um método que a psicanálise já usou, mas chamava-se recordar. Recordar, então, para Freud nesse texto, é abreagir, com auxílio. E era que, naquela época, se usava. Então, ele diz assim, muitos psicanalistas ainda estão naquele tempo. Isso Freud está falando naquela época. Hoje, então, não se fala. Tem alguns sites de psicanálise que você entra e você percebe assim, os casamentos que são feitos de psicanálise com teorias que não são psicanalíticas. Né? Psicanálise hipnótica, eu já vi isso. Psicanálise hipnótica. Psicanálise cristã. Eu sou cristão. E eu posso falar de cristãos psicanalistas. Psicanálise cristã, não tem psicanálise cristã, não tem psicanálise budista, não tem psicanálise espírita, não tem psicanálise ateia. A psicanálise é uma teoria que lida com o inconsciente. O objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. Ela não se contamina por outra filosofia, porque ela não exclui isso. Então a gente vê umas ab-reações, no outro sentido de aberrações mesmo, que são feitas no sentido de usar a psicanálise. E essa era a preocupação do Freud. Quando ele escreve sobre a história da psicanálise, a história do movimento psicanalítico, que foi o nosso primeiro encontro que nós tivemos nesse mini curso, né? Quando ele descreve isso, essa era a preocupação de Freud, entender o que é a psicanálise e não misturar ela com todas as outras técnicas. Mas, em momento algum, eu vejo no texto do Freud um desmerecimento às outras técnicas. Ele simplesmente, eu vou usar a expressão dele, o fato de eu pegar uma faca, num primeiro momento trocar o seu cabo, e no segundo momento trocar sua lâmina e dizer que se trata da mesma faca, ele diz assim, não, eu troquei a faca inteira, é outra faca agora. E ele falava isso sobre Adler e sobre Jung. Né? O segundo momento, caminhando para o segundo momento desse texto de Freud, é descobrir o que se estava escondido. Então, agora, sem a hipnose, então agora usando qual método?
Fale-me sobre tudo que te vier à mente, por mais insignificante que seja. Mantra da psicanálise. Né? Sem a hipnose, a tarefa transformou-se em descobrir, a partir das associações livres do paciente, o que ele deixava de recordar. Então, eu não busco o que se recorda, eu busco o que se esquece. Observa bem, gente. O paciente vai para o consultório, você leva ele a recordar. A psicanálise não está interessante naquilo que ele recorda. E é por isso que a psicanálise não se fia mais na hipnose, porque na hipnose eu recordo. Ela pode usar, você psicanalista pode usar. Eu fiz a minha especialização em hipnoterapia. Eu sou um hipnoterapeuta formado. Eu tenho certificado disso. Eu utilizo com o meu paciente em algum momento alguma técnica de hipnose? Sim. Mesmo depois de descobrir isso a partir de Erickson, a questão da hipnose conversacional, é difícil você entender que não existe expressão não hipnótica. Todas são de alguma forma. Mesmo a psicanálise. Mas colocá-la como a teoria, como a técnica, não. Ela não é a técnica. Mas então a livre associação é essa técnica? Não, também não. A livre associação é o método, e não a técnica. Então é muito importante em psicanálise entender o que é o método, o que é a técnica. Né? Então, sem hipnose, a tarefa transformou-se em descobrir, a partir de livre associação, do paciente o que ele deixava de recordar. Esse é um método psicanalítico. A resistência deveria ser contornada pelo trabalho da interpretação e por dar a conhecer os resultados desse paciente. Esse é o segundo momento da psicanálise. E aí é o que ele está apontando como falha, é que isso não é errado, mas alguns pacientes, alguns terapeutas param aí. E ele avança aqui. Né? As situações que haviam ocasionado a formação do sintoma e as outras anteriores ao momento em que a doença irrompeu conservaram seu lugar como foco de interesse. O elemento da abreação retrocedeu para segundo plano e pareceu ser substituído pelo dispêndio de trabalho que o paciente tinha de fazer por ser obrigado a superar sua censura das associações livres, de acordo com a regra fundamental da psicanálise, esse método psicanalítico. Então, assim, essa regra fundamental da psicanálise é da livre associação e não da associação, não da atenção focada, mas da atenção flutuante. Aí vem a questão, fazer análise, e esse é o que o texto visa responder, é recordar? É repetir? É elaborar? Então, vamos lá. Recordamos, né? Nós nos recordamos daquilo que nos interessa, de forma tendenciosa e dentro do nosso delírio. Então, se eu vou ao hipnoterapeuta, se eu vou a um psicólogo cognitivo comportamental, se eu vou a uma cartomante, se eu vou a um gestalt terapeuta, se eu vou a sistêmica fenomenológica, se eu vou para um processo de terapia, eu vou com uma consciência de um problema. Olha, eu quero tratar da minha insônia, eu quero tratar do meu dedo podre, todo mundo que eu escolho não presta. Eu quero tratar da minha autossabotagem, tudo que eu vou fazer eu chuto balde no finalzinho, né? Casamento, trabalho, vizinhança, amigos, tudo eu tô, de repente eu faço um ato de desastre. Ó, então eu estou só buscando recordar. E eu vou ter muitas teorias que trabalham isso. Freud, então, ao falar do repetir, diz assim, a psicanálise, o caminho dela é a repetição. Freud percebeu que temos a tendência à repetição por conta da nossa pulsão de morte. Como nós estamos vinculados a uma pulsão de morte, essa pulsão de morte me leva a um processo de repetição. Pulsão de morte não me leva a ser agressivo. Pulsão de morte me leva a repetir. Se eu aprendi a resolver as coisas agressivamente, a pulsão de morte me levará a ser agressivo por um processo de acomodação, Né? A pulsão de morte nos conduz a esse ponto. Mas aí ele propõe, não posso, isso que vai surgir no divã, isso vai criar uma resistência, e eu tenho que, analista, perceber, e eu ajudo meu paciente a elaborar. Então, elaborar é ao nos percebermos, ao nos apercebermos, percebemos a situação, tornamos sujeitos, e essa é a palavra-chave da psicanálise, sujeitos. Nós chegamos ao divã assujeitados, não sabendo o que desejamos, pensávamos que desejávamos algo e percebemos que rejeitávamos o nosso próprio desejo, tornamos-nos sujeitos do nosso próprio desejo. A repetição perde sua necessidade. Isso é elaborado. Então, o sintoma cessa não porque eu cessei, mas o sintoma cessa porque ele perde o porquê.
ele perde o motivo. Não tem mais combustível para ele, porque agora eu trago para o foco adequado, eu entendo onde é que eu queria chegar. E estava indo por um caminho neurótico. Então, isso vai acontecer naquilo que é elaboração. Só para entender direitinho essa palavra aberração, trouxe o conceito para vocês. A aberração é o termo introduzido por Freud e Brauer, em 1893, para definir o processo de descarga emocional que liberando o afeto ligado à lembrança de um trauma anula seus efeitos patogênicos. Quando eu começo a repetir, eu não resolvo da mesma forma como recordar, mas eu faço um outro tipo de aberração. Então, o terceiro momento, na elaboração, ele acontece com o processo inicialmente. Vamos lá. Agora, a recapitulação desse último momento nosso. Identificação das resistências. Eu, analista, ajudo o meu paciente a perceber o que está fazendo ele resistir. Quais são os guardiões que ele construiu diante dele? E esses guardiões precisam ser destruídos? Talvez não. Você tem que saber que eles existem. Quando a pessoa fala assim, eu quero terminar um relacionamento, mas faz de tudo para não terminar. Então, de fato, você quer terminar? Ou quando acontece o oposto, a pessoa faz de tudo para que dê certo e ela, na verdade, quer terminar o relacionamento. E aí você mostra, você percebe que tudo que você está construindo é para destruir esse relacionamento, você desmascara. Mas não no sentido de jogar na cara, mas no sentido de desmascarar, tirar a máscara que a pessoa, a persona, máscara é persona, né? Que a pessoa estava usando. O analista abandona a tentativa de localizar, colocar em foco um momento ou problemas específicos, contenta-se, olha o narcisismo controlado, contenta-se em estudar tudo que se ache presente de momento na superfície da mente do paciente e emprega a arte da interpretação, principalmente para identificar as resistências que lá aparecem e torná-las conscientes ao sujeito. Ok, ele vai aceitar tudo isso? Talvez não. O Freud, então, nesse texto, apresenta uma nova psicanálise. Na verdade, ele apresenta a psicanálise, fechada, concluída. Ele está dizendo assim, essa é a psicanálise. Tá? O analista revela as resistências que são desconhecidas ao paciente. Quando essas tiverem sido vencidas, o paciente repetitivamente relaciona as situações e vinculações esquecidas sem qualquer dificuldade. Depois que a dificuldade é vencida inicialmente com o terapeuta, na discussão do setting terapêutico, aí o próprio paciente fala, nossa, é isso que eu fazia. Olha, de fato, eu fazia isso, isso, isso. Então, o objetivo dessas técnicas diferentes, naturalmente, permaneceu sendo o mesmo. Descritivamente falando, trata-se de preencher lacunas das memórias dinamicamente, superar resistências devidas à repressão. A técnica da interpretação do psicanalista é aquilo que Freud vai dizer assim, se o meu paciente não tem memórias, não tem problema nenhum. Eu não preciso ficar buscando, lembra, vamos lá, lembra. Eu empresto memórias para ele. Eu dou memórias de pacientes, dou casos para ele. Eu dou contos de fada, eu dou histórias para ele. Eu recomendo filmes, eu recomendo livros, eu recomendo a história dos parentes dele. Eu peço que ele me conte. Por isso que a análise é a construção de um discurso. Eu falando com ele sobre... Eu falando com tu sobre ele. Então, quando você percebe que cessam os assuntos na terapia, não busca técnica. Opa, agora eu vou usar o baralho emocional. Eu tenho aqui 123 técnicas de 123 técnicas de terapia. Baralho emocional, técnicas gestálticas, etc. São cativantes, são gostosas. Você pode ter esse movimento de vez em quando, você pode levar para um grupo, para quebra-gelo, etc. Mas pensa para o seu paciente falar sobre alguém. É por isso que, muitas vezes, na entrevista, você construiu toda a árvore genealógica do seu paciente, você construiu o genograma, você tem que ter conhecimento do que é fazer isso. Você montou o genograma do seu paciente, você sabe os relacionamentos que ele tem, a forma conflituosa como existe, as repetições que ele tem. E agora pensa que ele fala sobre alguém que carrega tudo isso. Ao falar de alguém, ele falará de si mesmo. Então, você vai emprestando histórias e ajudando ele a interpretar. Fechando, então, resumindo, a psicanálise é uma teoria que amadurece. A teoria amadurece. Não é que ela amadurece as pessoas, não. Também. Mas a psicanálise, ela é psicodinâmica. Não, ela é mais que isso. Ela é metapsicologia.
Quando se busca ciência da psicanálise, se busca o que ela não pode te dar. Psicanálise não é ciência. A gente diz, Freud buscava que a psicanálise fosse uma ciência. Não, quem buscava que se tornasse ciência era a psicologia daquele momento. Não esqueçamos, a psicologia naquele momento ela está saindo da filosofia. A psicologia estava embutida dentro da filosofia. E, a partir da filosofia, ela tenta criar e cria suas identidades maravilhosas, suas raízes. Naquele momento, a psicanálise está nascendo a partir da medicina, de uma ciência. Então, a psicanálise é uma revolta contra a ciência, ela é uma oposição a uma ciência desse absoluto, desse é assim e eu posso repetir esse padrão. Não, a psicanálise é metapsicológica, ela é experimental, e a partir da experiência com o meu paciente, no tentativa e erro, que eu vou acertando. Então, ela amadurece, ela é dinâmica, e não se acomoda a uma teoria hermética. Quem quer pegar conceitos de psicanálise de Freud e congelar naquele tempo, comete um outro erro muito grande. É isso que Lacan apontou. Isso Lacan falando, o fato de eu ser freudiano não diz que eu sigo Freud, eu sigo com Freud. Não sigo Freud, eu sigo com Freud. Então, eu caminho nesse viés, esse caminho do inconsciente. Inicialmente, busca reviver o momento do trauma. No segundo momento, o analista se vê na necessidade de ajudar seus pacientes a se lembrar do que foi recalcado. Por fim, a teoria psicanalítica entende que reviver ou relembrar tem importância. No entanto, apontar as resistências, seja por meio da intervenção terapêutica, seja por meio da transferência que ocorre no sexo, faz parte do verdadeiro tratamento psicanalítico. O psicanalista é o chato que não deixa você parar, ok? Aqui era os videozinhos que eu tenho, depois eu disponibilizo para vocês que eu tenho gravado. Estava de férias, aí fiz uns vídeos sobre esse texto para uma outra. Ok? Vou interromper a projeção agora. Nós temos aí 5 minutos e a gente pode extrapolar, porque a gente começou até um pouquinho mais tarde, caso vocês queiram falar alguma coisa. Deixa eu só interromper aqui. Stop share. Ok. Voltamos para a nossa tela. Bom, gente. Sou todo ouvido. Aqueles que não conseguirem falar, o chat está aberto aqui. E aqueles que quiserem falar, melhor ainda, porque daí a gente já parte para um processo de discussão da nossa temática. O que acharam do texto? Existem dúvidas, questionamentos? Lembrando, Freud não é o senhor da razão, ele apresenta um método, uma teoria, e ser freudiano não é seguir Freud. Né? Freud não precisava de discípulos, ele não é, os livros dele não são a Bíblia que nós temos que seguir, mas ele traz uma forma, uma técnica, uma teoria, um método. Então, ser freudiano é seguir com Freud, não seguir Freud. Pelo contrário, a psicanálise tem que nos livrar de seguidores. Marcos, Edlaine, Tânia. A Júlia Martini, quem que é? Eu sei que a Júlia Martini não é a Júlia Martini. É a Tatiana? Acho que eu tirei o som de vocês, né? Entrei na conta da minha filha. É porque eu estava lendo aqui, mas eu sei que não é ela, você já tinha estado outras vezes. Entrei na conta da Ju para ficar mais fácil hoje. É só para não chamar o nome errado aqui. Vocês já tinham tido contato com esse texto do Freud antes? Não. Bom, eu não. O que você achou, Marcos? Eu gostei, né? Eu acho que ajudou muito na compreensão da psicanálise, essa questão da resistência, a compreensão dessa questão da resistência, abre reação ali, eu gostei muito. É bem interessante a gente perceber que, por exemplo, na clínica, é muito comum o terapeuta ele dizer assim, não tenho mais o que falar com o meu paciente. E isso ser angustiante para o terapeuta. E só que chegar nesse momento não tem o que falar é o melhor momento possível. Então, agora é o divã. O paciente chegou na sessão, olha, eu não tenho mais o que falar com você. Ah, que bom! Então, agora a gente vai poder fazer a análise. É porque até agora a gente estava entrevistando. Havia conteúdo a ser falado. Então, agora nós só temos um recalcado. Então, se a gente tivesse que responder
qual é o momento de apresentar para o paciente o divã? Quando ele disser que não tem mais o que falar. Aí fala, mas pera um pouquinho, eu estou terminando. A pessoa passou 2 anos. Sim, ela demorou 2 anos em entrevista. 2 anos ela tinha o que falar. Então, ela não precisava até aquele momento de um analista, ela precisava de alguém para destampar. Para mim, a melhor analogia que nós temos, bem lúdica, é em Harry Potter, quando o Dumbledore toma da água, eu esqueço o nome daquela água, ele toma de uma fonte em que a fonte só seca se você beber toda a água dela. E, em determinado ponto de beber aquela fonte, isso o Gandalf fala, o Dumbledore, né? Ele fala assim, eu não quero mais beber. Ele recomenda para o Harry Potter, ele fala assim, quando eu falar que eu não quero, você não pode me ouvir. Aquele é um ato analítico. Aquilo é um ato analítico. Onde o seu paciente fala assim, chega, não fala mais desse assunto. E o chato do terapeuta fala assim, por que você não quer falar desse assunto? Não, mas eu te disse que eu não quero falar desse assunto. Ok, então vamos conversar sobre isso. Porque não estamos falando do assunto, mas por que você não quer falar desse assunto? Quando o paciente fala assim, olha, eu não tenho mais o que falar com você, ele está dizendo isso, ó, chega, eu já falei tudo que eu podia falar. A partir de agora eu estou proibido de falar. Leva para o divã e fala. E o que ele vai falar? Sobre qualquer coisa que vier à mente. Mas, Orlando, nunca mente. E se eu não tiver que pensar, é impossível a mente ficar vazia. Quem trabalha com meditação sabe disso, que você tem que, com uma pessoa que vai meditar, pedir que ela imagine uma luz, que ela imagine um túnel, que ela recite um mantra, porque é a única forma de você esvaziar a mente é encher ela de alguma outra coisa. Então, assim, se eu quero não pensar em nada, eu tenho que pensar numa coisa que tome conta da minha mente para não pensar em nada. Então, você não terá uma pessoa no seu consultório nunca com a mente vazia, ela está pensando em alguma coisa. Eu me lembro de uma paciente que eu cheguei para ela uma vez, e é uma técnica que Freud usava, né? Quando o paciente cessava, ele falava assim, olha, você vai fechar os olhos e eu vou tocar na sua testa. E quando eu tocar, virá uma imagem. Olha, é sugestão, isso é hipnose. Quando você está sugestionando o paciente. E isso tem que ser feito da metade da sessão para frente, não no começo. Por quê? Porque o paciente já tem que estar sugestionado por você pela sua voz. Uma voz monótona, uma voz calma. Né? Você começa a fazer aquilo que é chamado pela hipnose de rapport, não é o rapport da psicologia, mas o rapport da hipnose, onde você imita o padrão. O seu paciente faz assim com a orelha, daqui a pouco você também faz assim com a orelha, e aí o seu paciente muda de posição, você também muda, e automaticamente aí você muda, e o paciente também muda, você percebe que ele está hipnotizado, é o que se percebeu que isso já é hipnose. Aí você chega para o seu paciente e fala assim, fecha os olhos, eu vou tocar na sua testa. E quando eu tocar na sua testa, virá uma imagem. Eu quero que você me fale que imagem você vê. E eu cheguei e disse com a minha paciente, ela não tinha mais o que falar. Né? Coloquei ela no divã, respira fundo, eu vou tocar na sua testa. E quando eu toquei na testa, ela falou para mim assim, cueca azul. Aí ela deu risada, falou, o que tem uma cueca azul? Eu falei, pois é, eu que te pergunto. Por que veio na mente uma cueca azul? Gente, todo o drama dela veio por conta de uma cueca azul. A cueca azul não tinha nada a ver. A cueca azul estava num varal, um dia em que ela tinha, acho que uns 9 anos de idade, ela chega da escola, e a paciente tinha 40. Então, ela chega da escola e ela vê um monte de planta que o pai tinha plantado, bonito, o pai gostava de montar o jardim dele. Ela vê todas as plantas ali bonitinha, ela arrancou uma por uma, ela arrancou, tirou. O pai abriu a porta, viu a cena, e eu perguntei o que aconteceu. Eu imagino, o que um pai faz? Vê um filho com 9 anos de idade chegando na escola, fazendo o serviço dele. No mínimo é ficar bravo, para ser bonzinho. O que o seu pai fez? Eu disse, nada. Ele não falou comigo. Ele não me deu bronca. Ele não brigou comigo. E eu perguntei, mas por que você fez isso? Não sei. Olha, a cueca azul, onde é que ela estava? No varal. Nesse dia ela chega, ela vê no varal essa cueca azul, mas foi só um detalhe. E a partir daí nós começamos a descobrir tudo que de fato angustiava ela. O que angustiava ela? Ela achava que era adotada. O pai tinha 80 e poucos anos, a mãe também 80 anos. Ela não tinha coragem de perguntar para os pais, mas ela achava que ela era adotada. Por quê? Porque os pais sempre trataram ela diferente. Essa era a sensação que ela tinha. Em relação à irmã, a irmã era tratada de um jeito. Mas isso ela traz depois que não tinha mais problema para falar. Ela tinha falado do problema dela, do trabalho, do estresse, da briga com a filha, da briga com o marido, tudo. A cueca azul chega no finalzinho. E a cueca azul não tinha nada de abuso, porque quando ela me traz
cueca azul, você já imaginou, para ver um pouquinho. Menina de 9 anos, o que tem uma cueca azul do pai? E a cueca azul só estava no varal. Mais alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Eu sou igual ao Homem da Cobra. Se deixar eu falar também. Bom, gente, eu tenho propostas para vocês, caso vocês queiram. São duas propostas básicas, que vocês não é que me responderem aqui agora. No WhatsApp a gente vai conversando. O curso que nós fechou-se aqui hoje. A Andresa vai fazer contato com vocês durante a semana para já encaminhar o certificado para vocês. Ver com vocês se vocês querem que seja remetido por correio, se eu mando por correio eletrônico, vocês imprimem. O efeito é o mesmo. Vocês podem mandar imprimir ou eu posso mandar imprimir e remeter para vocês. E tem os que fazem ainda estão estudando podem apresentar na faculdade. Tem e aqueles que quiserem uma chancela por extensão acadêmica, daí eu já faço contato com a Faculdade de Catuaí para que eles emitam o certificado. A única coisa que aí vocês vão ter que pagar a certificação o valor é bem simbólico, bem pequeno, né? Mas podem pagar a certificação para ela, porque esse curso é um curso também de extensão universitária, aí seria pela Faculdade de Catuaí. Aí os que precisarem disso, mas juridicamente vocês têm todo o respaldo pelo percurso, que é pessoa jurídica, uma associação psicanalítica, vocês têm todas as garantias nesse sentido. Tá? A partir daqui, eu tenho duas propostas para vocês. Eu quero que vocês me ajudem a construir uma dessas duas ou nenhuma. Né? Vocês digam, não, eu só queria isso e ponto final, ok. A primeira proposta é, se vocês querem, os que não fizeram uma formação em teoria psicanalítica, e o percurso, a proposta que eu tenho de formação das minhas outras turmas, é leituras dos textos de Freud. Então, os nossos livros, as nossas apostilas são textos de Freud. Não são escritos por mim são escritos em formato de resumo. Então, assim, a gente, de fato, pega o texto de Freud, vai lendo, a gente começa a falar para ele sobre as conferências de Freud, pega a primeira, segunda, todas as conferências de Freud que ele faz na Faculdade de Viena, onde ele descreve a psicanálise. A partir dessas conferências, a gente construiu o curso da psicanálise a partir disso. Esse é um caminho. E depois a gente chega na questão estrutural, que traz esse diferencial da psicanálise lacaniana para outras psicanálises. Então, esse é a formação psicanalítica. É um curso composto por 2 anos. Ele pode ser depois revertido para uma pós-graduação, também pela Catuaí, em Educação e Saúde Mental. A gente teve uma pausa agora por conta dessa pandemia, virou uma bagunça sobre isso, mas essa possibilidade ela existe, né? E se for necessário. É a única coisa que aí tem 3 módulos que têm que ser feitos diferentes, e esses módulos, então, são acertados com a própria faculdade. Mas terminando a formação, se quiserem que o certificado tenha uma relevância acadêmica. Se a pergunta é, para os que fazem psicologia, praticamente todos vocês são da área da psicologia, é irrelevante o certificado da psicanálise com a questão acadêmica, porque vocês têm um bacharelado em psicologia, ou vão ter. Então, isso ele acaba sendo, muitas vezes, é até melhor que o certificado seja particionado em módulos, porque vocês podem apresentar como horas. Então, assim, fez 150 horas, né, de determinado curso, 50 de... Então, assim, a gente particiona. Então, a conferência sobre interpretação dos sonhos, a gente transforma isso num curso, pertence a um todo, mas um curso só. Ou a conferência sobre as parapraxias, então é um outro curso, então isso é seccionado. Aqueles que são funcionários públicos também muitas vezes preferem isso. E aqueles que querem, de fato, para a formação analítica, e todos esses pequenos cursos virão um curso grande. Esse seria um caminho. Essa é uma proposta. É uma proposta mais cara, por quê? Porque ela já é um curso de formação. É um encontro semanal, com 2 horas a cada dia da semana, etc. A outra proposta é que nós continuamos leituras em Freud. 1 hora, 1h30 de contato semanal. E aí eu ia propor, aqueles falaram, Holanda, eu não quero fazer a formação extensa, 2 anos, eu não quero isso. Por N motivo, por custo, por dinheiro, por tempo, não tenho tempo para isso, ou porque não vai ser útil, estou terminando minha graduação, meu bacharelado, etc. Tá ok. E aí, mas eu queria ler Freud, eu queria um grupo para a gente estar fazendo essa leitura. A proposta que eu faria são de 2 possibilidades. Ou lemos as cartas de Freud a Fliss, ou lemos as palestras de Freud, a palavra fugiu agora, mas não é a conferência. Conferências? Não a conferência, o que ele foi fazer nos Estados Unidos, a palavra sumiu. Mas não é conferência, apesar de ter sido uma conferência.
Mas ele vai para os Estados Unidos e ele apresenta, né, lições, as 5 lições sobre a psicanálise que ele apresenta na viagem que ele faz aos Estados Unidos. Então, assim, a gente estudar cada uma dessas lições é bem interessante. Lá traz conceitos da psicanálise construídos ainda no período em que Freud estava junto com Jung, vão os dois para lá. Então, esse seria um outro caminho para a gente ir. Ou estou aberto a sugestões. Se vocês viram algum texto, gostariam de discutir, ou até trabalharmos algum texto de Lacan, né? Pessoa que quer uma coisa mais densa, gosta mais de uma feijoada, né? E aí a gente pode pegar um livro de Lacan e a gente ir estudando, discutindo. Então, isso a gente pode ir construindo na nossa discussão no WhatsApp. É a única coisa que, por exemplo, nós teremos que definir o tempo, se querem, né? Por isso que eu falei, são 3 possibilidades. A primeira possibilidade é não, o Orlando é até aqui, ponto, ok, joia, obrigado, tá perfeito. Né? Segunda possibilidade é formação, montamos uma turma nova de formação, aí caminhamos o processo da formação em psicanálise. Né? Nós não temos uma turma 2022 ainda, porque nem todos têm a pretensão de fazer a formação. Ela é extensa, são 2 anos, e é mais cara. E temos essa discussão, que ela me exige menos, é um grupo, são cursos pequenos, ela tem um valor igual a esse. Por exemplo, esse curso teve um valor de, em média, R$300, né? E esse outro que a gente propôs também, essa média também, 300, R$400 no máximo, para um encontro de 3 meses. Então, sai essa média de R$100 por mês, entre R$70 e R$100 por mês, dependendo do projeto de pagamento de vocês e da quantidade. Quanto mais alunos tiver, mais eu consigo deixar isso com um custo menor. Então, essas 3 possibilidades. Discutam ela comigo em grupo, tá? Eu acho que vai ser interessante. Um outro ponto que a gente precisaria discutir é qual dia da semana é melhor? É permaneceríamos na segunda-feira à noite ou pegaríamos, por exemplo, amanhã de sábado, das 8 às 10, das 8 às 9h30, ou das 9 às 10h30? Por que eu estou colocando essa possibilidade? Porque nós deixamos de ter, acho que uns 4 ou 5 alunos da psicologia que não puderam fazer por ser à noite, e alguns estudam à noite. Então, assim, a possibilidade que teria seria sábado. Né? Porque se vamos ser para de manhã, mas tem um grupo que não pode também de manhã. Então, sábado, por ser um dia neutro. Mas eu também estou bem aberto para essa construção de dias. Né? O problema não sou eu, o problema são mais vocês. O único horário que eu não tenho é o período da tarde de segunda a sexta. Esse horário eu não tenho livre. Orlando, esse curso de formação de 2 anos, ele é todo online? Está sendo todo online agora. Está sendo uma construção. Por exemplo, ele não era online, ele era todo presencial. Começou a pandemia em março, passou a ser tudo online. Então, até sair a vacina, vamos colocar assim, até que temos essa liberação, vai ser todo online. Depois disso, tem uma construção de grupo. Se o grupo achar que deve um encontro por mês, de 3 online, todos online, para mim vai ser indiferente. Nesse momento, eu não faço presencial porque existem as restrições hoje. Né? Mas mesmo o pessoal que está ainda se reunindo, tudo, como eu sou hipertenso, minha esposa é diabética, então eu não quero. Se ela pegar, que ela pegue não por causa do consultório. Se eu pegar, que não seja por conta do consultório. E ainda tem outro problema. Como eu tenho meu outro trabalho, em home office, se eu fizer presencial, no outro trabalho eu não tenho justificativa para fazer home office. Então eu teria uma incoerência. E é ligado à área da justiça, é um povinho bem cheio de frescura. Então, assim, por questão de coerência, como eu faço home office no meu outro trabalho, vou permanecer na pandemia toda fazendo home office, então eu estou impedido por uma questão legal de fazer qualquer outro tipo de trabalho que seja presencial. Mas saiu a vacina, fica a critério de vocês. Entendi. Obrigada. Então, sobre o certificado... Vamos construir isso. Foi? Certo. Sobre o certificado, no caso, quando a gente começou, até havia falado com você, acho que eu e o Marcos, como a gente é graduando ainda de psicologia, para ser aceito como ACO, a gente precisaria que fosse pela faculdade Catuaí, né? Isso. Assim, não, mas alguém estava precisando que um psicólogo assinasse junto comigo. Né? Isso. Com a Vera vai estar... Nós dois. Vai com você, né? Isso. Vai ter a assinatura dela também. Então, vai estar assinando eu e ela, os dois juntos, mas aí ela com o CRP dela. Porque na hora de elaborar as aulas, tudo eu discuti um pouquinho com ela, para ela ter a participação.
Esse curso de formação, qual que é a média por a mensalidade? Qual que é a média? Você tem uma ideia? R$ 300. São 4 encontros semanais 300 no por mês. mínimo, tem mês que tem 5, tem mês que tem 4, né? E são, estava sendo feito assim, R$ 300 pagando mensalmente, e havia um desconto de 20% se fosse pago todo antecipado. Então, eu vou pagar e parcelar no cartão. Aí dava um desconto então, de 20%. Aí tinha que fazer, porque muitas vezes o cartão cobra uma taxa, né? Então tem que ver se o cartão cobra a taxa parcelando, se compensa isso. É um encontro semanal? Um encontro semanal, de 2 horas. Certo? Certo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Para mim, tanto é um privilégio quanto um crescimento, né? Estando em grupo, a gente se obriga a ler, a gente se obriga a discutir, a gente aceita desafios, né? Então, esses textos de Freud, eu já tinha lido eles todos, mas eu não tinha... Esse já é a terceira vez que eu dou aula desse texto específico. Mas, por exemplo, o outro texto que eu passei para vocês do Nasio, eu tinha lido, eu tinha recomendado. E por isso que eu resolvi transformar ele num curso, porque é uma leitura diferente. Então, a gente participa de uma discussão, de um texto, amadurece muito mais. Então, é um outro caminho. Então, assim, para mim, tanto é gratificante, quanto é edificante. Né? Eu me construo bem assim. Então, assim, eu acabo utilizando isso para estudar bem mais. Eu espero também que tenha sido recíproco. Eu aprendi muito com vocês e aprendi me preparando para vocês. Eu espero que vocês tenham também aprendido comigo e junto comigo. Tá bom? Muito obrigado. Boa final de semana para vocês. Tá? Boa semana. Bom feriado. Igualmente, Orlando, para todos. Realmente. Tchau, tchau. Uma coisa a dizer, que eu agradeço o curso, porque com isso eu vi a necessidade de voltar à terapia. Para curar os fantasmas, para quem sabe um dia ajudar os outros a curar os fantasmas. Então, essa fala hoje foi bem bacana e eu me identifico muito com ela. Muito obrigada, tá? Como a Graça diz, você é uma graça de professor. Tá? Obrigado. Bom? Muito obrigado. Obrigada, Orlando. Encheu o narcisismo. Gente, bom feriado para todos vocês. Muito obrigado, tá? Até mais. Tchau, tchau. Até mais.